Tirania de Aço capítulo 822 Celebração do Dia da Vitória parte ele quase 500 mil pessoas se reuniram nas ruas de Kufstein para testemunhar a parada do Dia da Vitória, que estava sendo transmitida por todo o Reich por meio de rádios que a coroa presenteava a todas as grandes cervejarias. Os soldados estavam se alinhando em seus uniformes cerimoniais, que eram baseados nos desenhos usados durante as guerras de unificação alemãs. As roupas pretas e douradas estavam em plena exibição enquanto os soldados marchavam orgulhosamente pelas ruas. Aqueles que estavam no alto escalão tinham capacetes especiais de piquelhaube emplumados, que balançavam com a leve brisa neste dia quente de verão. Cada soldado tinha um GE-25 no ombro, com a baioneta presa enquanto avançavam ao ritmo dos tambores. Muitos dos cidadãos de Kufstein recordaram os desfiles militares anteriores que foram usados para celebrar grandes vitórias. No entanto, algo estava diferente desta vez, algo que chocou os habitantes da cidade. À medida que a infantaria passava pela multidão de pessoas, alguns novos dispositivos aterrorizantes os seguiam. Um total de 2 tanques Panther e 2 Fusilier seguiram a infantaria, exibindo a próxima geração de guerra para o povo da Alemanha e os monarcas da Europa. Mais de um dos reis estrangeiros caiu de queixo quando viram os enormes pedaços de aço se impulsionarem pelas ruas. Seguindo por trás desses veículos protótipos blindados estava uma frota de caminhões de 5 toneladas, que eram tão impressionantes quanto os veículos blindados. Por que foi isso? Porque cada um desses caminhões estava rebocando as novas peças de artilharia atrás deles. O povo da Alemanha podia ver diante de seus olhos os dispositivos que Berengário usaria para colocar o mundo sob seu domínio, e eles não podiam deixar de gritar em aplausos. Eventualmente, o desfile seguiu seu caminho para o Reichstag, onde os monarcas estrangeiros esperavam a chegada de seu anfitrião. Eles tinham certeza de que ele estava participando do desfile, mas não havia visto o Kaiser ou sua família até agora. O povo da Alemanha estava começando a ficar bastante preocupado com a ausência do Kaiser até que notaram o céu escurecer. Durante todo o dia, até agora, o tempo esteve claro e ensolarado sem uma nuvem à vista. Então, por que agora o céu estava escurecendo de repente? A maioria das pessoas começou a puxar seus guarda-chuvas, esperando uma tempestade repentina. Isso até que um garoto na plateia apontou para o céu e gritou o mais alto que pôde: "Oh meu Deus! O que é isso?" Uma a uma, as multidões que se reuniram ao redor da cidade olharam para o ar para ver o que estava bloqueando o sol. Apenas para descobrir que o dia ainda estava tão claro como sempre. Em vez disso, uma gigantesca aeronave impedia que a luz brilhasse sobre a cidade. O milagre do voo estava em plena exibição quando um dirigível rígido do tamanho do Graf Zeppelin voou orgulhosamente pelo ar. O povo da Alemanha mal podia acreditar em seus olhos. A Alemanha havia conquistado os céus. Entre os convidados que estiveram na cidade para o evento estava o sultão Salan do Império Timúrida. Ele olhou para o Zeppelin com medo completo e total em seu coração. As palavras do Kaiser inundaram-lhe a mente ao recordar o que Berengário lhe dissera certa vez. "Eu simplesmente tenho artilharia superior. Em um mundo onde o homem não pode possuir os céus, a artilharia é a arma mais importante no campo de batalha." O sultão, como muitos na plateia, não pôde deixar de murmurar uma oração silenciosa enquanto pensava no que isso significava. Ele havia investido tempo e recursos significativos no desenvolvimento da artilharia. Depois de ouvir as palavras de Berengário e testemunhar a eficácia da artilharia na recente cruzada, ele estava certo de que poderia reconstruir seu exército para rivalizar com qualquer um no mundo. No entanto, esse sonho foi instantaneamente frustrado no momento em que ele viu o dirigível rígido. Não só o magnífico navio bloqueava o céu, mas havia uma pintura notável em seus lados. No lado esquerdo do dirigível havia uma pintura que mostrava a beleza estonteante da segunda imperatriz Linde von Kufstein, que fez uma pose glamourosa. As pessoas genuinamente não sabiam como uma pintura tão realista poderia ser estampada na lateral de um navio tão grande. No entanto, aqueles que tiveram sorte puderam testemunhar uma cena semelhante do outro lado, retratando a caiserinha della von Kufstein em uma postura igualmente sedutora. Além das duas belezas que desafiam o céu, havia a cidade de Kufstein e os Alpes tiroleses pintados atrás deles. Como se as duas mulheres estivessem posando com vista para a capital do Reich. Esta pintura era uma verdadeira obra-prima de propaganda e as pessoas não podiam aplaudir o suficiente. Eventualmente, o dirigível parou acima do Reichstag,
onde foi amarrado a uma estação de atracação próxima que havia sido estabelecida por causa da cerimônia, e desceu ao solo, onde o Kaiser e sua família partiram de dentro do navio. O povo da Alemanha continuou a aplaudir, enquanto Berengário acenava para todos antes de pisar nos degraus mais altos do Reichstag, onde os monarcas da Europa se ajoelhavam em torno dele em um círculo gigante. Um por um, ele os chamou para assinar um tratado com ele. No final, todos os reis católicos da Europa, exceto Albry, assinaram o tratado, oficialmente encerrando a guerra que estava em estado de armistício há 2 meses. Assim que o último homem assinou o tratado que pertencia ao seu país, Berengário subiu a uma tribuna onde um microfone esperava seu discurso. As palavras que ele falou neste dia seriam lembradas ao longo da história como o primeiro discurso registrado de qualquer político. Eu olho para todos vocês, meu povo. O povo alemão, e só posso sorrir ao pensar em quão longe todos nós chegamos. Muitos de vocês já sabem disso, mas 10 anos atrás eu não era nada mais do que o filho mimado de uma pequena nobreza feudal. Esta cidade que todos construímos juntos era apenas uma pequena cidade agrícola governada por meu pai, o barão Segar von Kufstein. No entanto, ao longo dos anos, todos trabalhamos juntos para construir a maior cidade do mundo, cujos únicos rivais são vistos em todo o resto do Reich. Tem sido meu sonho, desde aquele dia em que cheguei tão perto da morte, perto de Eichsonau, unir o povo alemão em um único império, que não tem igual neste mundo ou em sua história. No entanto, como eu lutei ao lado dos homens que você vê aqui hoje em uniforme, para esse propósito, o papado e seus peões procuraram impedir a todo custo nossa ascensão como povo. Através de anos de guerras por procuração, o Papa se preparou para invadir nossas terras e massacrar nosso povo. E para quê? Porque temos uma interpretação diferente da Bíblia. Certamente essa é a mentira que a Igreja disse no passado. No entanto, a realidade era que nossa unificação como um povo e um império representava uma ameaça ao poder que o papado como instituição havia exercido por séculos. Por isso, lutamos não apenas uns contra os outros, mas também contra todos os reinos católicos da Europa, culminando na invasão massiva de nossas fronteiras que esses homens que estão diante de vocês hoje, e muitos outros, impediram corajosamente com o poder do aço e da engenhosidade alemães. Pela primeira vez na história, um exército de 1 milhão de homens foi reunido com um único propósito: esmagar o Reich. Apesar de sua vantagem numérica, nossos inimigos não podiam pisar um único pé em nossas fronteiras. Mostramos ao mundo que uma Alemanha unificada nunca foi, nem nunca será, derrotada. Os homens que você viu agora assinando esses tratados são os herdeiros daqueles reis tolos que marcharam seus exércitos para nossas terras, a mando do Papa. No entanto, o papado se foi, assim como seus peões. Agora sou um homem misericordioso e, por causa disso, as únicas terras que tomei nesta campanha são aquelas que pertencem por direito ao povo alemão. Eu poderia ter marchado meus exércitos por toda a Europa e colocado todos os homens, mulheres e crianças na espada. Mas não é isso que somos. É o alvorecer de uma nova era, uma era alemã. Por causa disso, as velhas famílias que lutaram e conspiraram contra todos nós na última década estão deixando o cargo e, em seu lugar, as casas alemãs, cuja lealdade é ao Reich e seu Kaiser, governarão os reinos da Europa. Venha, celebre comigo, enquanto eu recompenso os homens que tornaram essa realidade possível através de seu sangue, suor e lágrimas. Ao ouvir o discurso épico de Berengário, a multidão de cidadãos alemães irrompeu em estrondosos aplausos. Todos os soldados do desfile ergueram suas saudações ao Kaiser e responderam com seus cânticos: para Kaiser e pátria. Depois que Berengário devolveu sua saudação de soldado e respondeu com um rápido salve vitória, ele caminhou até uma página próxima e agarrou a primeira caixa que estava esperando por ele. A partir deste momento, ele começaria a entregar medalhas para aqueles que mais influenciaram nessa vitória. Tirania de Aço capítulo 823 Celebração do Dia da Vitória parte 2 Berengário abriu uma pequena caixa de madeira que continha uma medalha especial onde contemplou a mais alta condecoração da nação: a Ordem Imperial da Casa von Kufstein, um prêmio que Berengário inventou especificamente para recompensar sua esposa Linde por seus anos de serviço fiel. Embora Linde detivesse o título de grão-mestre dentro da ordem, ainda havia classes de cavaleiros e comandantes que poderiam ser concedidas a outros.
Berengário conteve as lágrimas que se formavam em seus olhos com um visível sinal de desconforto, antes de se posicionar no pódio mais uma vez. O povo da Alemanha nunca tinha visto o homem parecer tão vulnerável antes e estava se perguntando o que estava prestes a acontecer. Berengar levou um momento para se acalmar antes de recuperar sua aparência estoica, onde então falou no microfone. Sua voz quase falhando enquanto ele lutava para anunciar as palavras. É com o coração pesado que eu dou postumamente este primeiro prêmio a um homem que tem sido um herói para o povo da Alemanha por muitos anos. Há algo que eu tenho mantido em segredo até agora. Se não fosse o valor estratégico crítico desta informação, eu a teria revelado a todos vocês mais cedo. Do outro lado do Oceano Atlântico estão 2 continentes inteiros de terra cheios de recursos inexplorados que são críticos para o desenvolvimento do Reich. Nos últimos anos, estabeleci colônias nessas terras e enviei homens em quem confio para governar as regiões. Um desses homens foi o Marechal de Campo Arnulf von der Sey. Um homem que provou ser um súdito leal e um amigo pessoal próximo. Infelizmente para todos nós, o Marechal de Campo foi traído por um grupo de selvagens nativos que lhe tentou ajudar. Esses bárbaros traíram a confiança de Arnulf e atacaram a mão que os alimentava, matando o homem a sangue frio enquanto tentava proteger a colônia de seu ataque. Por dar sua vida, em defesa do solo alemão, a um mundo inteiro de distância da pátria, concedo aqui o Marechal de Campo Arnulf von der Sey com a mais alta honra dentro do Reich. A cruz do comandante da Ordem Imperial da Casa von Kufstein. Como você deve saber, Arnulfo não se casou e não teve filhos antes de sua morte prematura, e por isso vou entregar este prêmio ao seu irmão mais novo para guardar em sua memória desde este dia até o fim dos dias. Depois de dizer isso, um homem vestido com uniforme de coronel aproximou-se do pódio onde Berengário entregou a medalha ao homem, junto com uma bela pintura de Arnulfo e uma bandeira dobrada. O irmão mais novo de Arnulfo estava em prantos, e para confortá-lo Berengário abraçou o homem e agarrou sua nuca enquanto lhe dizia algo que jamais esqueceria. Eu amei seu irmão como se ele fosse um membro da minha própria família. Se você precisar de alguma coisa para ajudá-lo a processar sua dor, estou aqui para você e sua família. O irmão de Arnulfo havia crescido na época da ascensão de Berengário ao poder. Ele era pelo menos 5 anos mais novo que seu irmão e praticamente adorava tanto Arnulfo quanto Berengário. A família de Arnulf foi informada antes deste evento que o Marechal de Campo havia morrido, mas não doeu menos. Depois que o homem agradeceu a Berengar, ele desceu do palco e sentou-se ao lado. A multidão ficou atônita e também deprimida. Chocou-os ao ouvir que havia todo um outro mundo do outro lado do Atlântico cheio de selvagens, mas eles estavam mais desanimados do que esperançosos, e isso porque Arnulfo era um herói nacional que estava com Berengário desde o início. Seu prestígio e fama em todo o Reich ficaram atrás apenas de Berengar e Eckhard. Um momento de silêncio foi feito pela perda de um dos maiores generais da Alemanha. Depois que acabou, Berengário rapidamente mudou para uma nota mais feliz, onde entregou uma Gran Cruz da Cruz de Ferro a outro oficial que se aproximou do pódio. General Waldir Willi, por suas ações heróicas em ajudar na defesa do Paço do Kaiser, eu o concedo com a Gran Cruz da Cruz de Ferro. Você provou ser um general capaz não apenas nas montanhas da Nova Suábia, mas em os desertos do Egito. O homem saudou o Kaiser antes de permitir que Berengário colocasse a medalha em seu colarinho. Depois que acabou, Berengário saudou o homem de volta. Os seguintes homens a receber medalhas de prestígio foram o Marechal de Campo Emmerich von Grass, General Wilhelm Ritter von Kreger, Almirante Heitz Bettinger. O Almirante Heitz Ritter von Bettinger, como seria conhecido a partir de agora, foi condecorado com a Cruz de Cavaleiro da Ordem Imperial da Casa von Kufstein por seus esforços em derrotar a Marinha Cruzada nas costas de Nápoles. Berengar passou algum tempo entregando prêmios a vários oficiais gerais antes de passar para os oficiais comissionados. Ele tinha 3 honras militares separadas para conceder ao seu primeiro alvo. Um homem que estava nas fileiras de suas operações especiais desde o início. Major Andreas Jaeger, ou devo dizer Coronel Andreas Ritter von Jaeger, por suas operações clandestinas atrás das linhas inimigas e pelo heroísmo que você e seus homens mostraram em batalha, eu o concedo com as seguintes honras: uma Cruz de Cavaleiro de a Cruz de Ferro, uma Cruz de Cavaleiro da Ordem de São Jorge e, finalmente, uma Ordem de Mérito. Você mais do que mereceu a honra e o prestígio associados a esses prêmios. A multidão aplaudiu o veterano jegue de comando que recebeu seus elogios,
Mas ele próprio tinha uma expressão estoica no rosto. Ele esteve na vanguarda das operações especiais desde que Berengário as criou e viu muitas coisas horríveis no cumprimento do dever. Ele não se importava com títulos fantasiosos e medalhas extravagantes. Ele se preocupava apenas em defender a pátria. Andrés e seus homens haviam recebido recentemente uma série de novos brinquedos para brincar, e eram ainda mais mortais no campo de batalha agora que tinham acesso a armas selecionadas de fogo e semiautomáticas. O veterano endurecido pela batalha também sabia, olhando para o céu e testemunhando o Zeppelin, que era apenas uma questão de tempo até que seus homens começassem a se deslocar por terra, mar e ar. No entanto, essa não era sua preocupação por enquanto. Estava certo de que quando chegasse a hora, Berengário introduziria novos equipamentos que permitiriam a ele e a seus homens cumprir a tarefa com perfeição. Assim, ele ficou em silêncio e esperou o Kaiser enrolar as medalhas em seu pescoço e prendê-las em seu peito. Depois que Andrés recebeu suas medalhas, Berengário olhou para o próximo nome em sua lista e ficou um pouco surpreso. Quando ele falou o nome do jovem, até Lindy, que estava por perto com um sorriso bonito, agiu de forma estranha. Tenente Hermann von Habsburg, por favor, dê um passo à frente. O nome Habsburgo fez com que rumores se espalhassem entre os membros mais velhos da plateia. Fazia anos desde que alguém tinha ouvido esse nome. Afinal, a linha principal morreu com o menino Conrad depois que Berengário o jogou pela janela. Embora Lindy tivesse um irmão mais velho chamado Leutibert, ele não era exatamente famoso fora de sua casa ancestral em Innsbruck. Hermann avançou e parou diante do Kaiser em seu uniforme de gala. Ele não tinha medalhas importantes e uma expressão estoica no rosto. Se Lindy fosse de gênero, ela se pareceria exatamente com esse jovem. Berengário percebeu a semelhança da família e sorriu antes de prender no peito uma cruz de ferro de primeira classe. Por suas ações heróicas durante a invasão das planícies, eu lhe dou a cruz de ferro de primeira classe. Continue com o bom trabalho, e talvez um dia você esteja liderando mais do que apenas um pelotão de soldados. O jovem recusou-se a sorrir. Afinal, ele tinha sentimentos contraditórios sobre Berengário e sua irmã. O Kaiser percebeu isso e desviou o olhar para Lindy, que parecia angustiada ao ver seu irmão mais novo, que ela não via há anos. Ao ver a esposa em tal estado de pesar, o Kaiser decidiu aproveitar para apertar a mão do irmão, onde puxou o menino para perto e sussurrou algo em seu ouvido. Você já deve perdoar sua irmã. O que aconteceu com seu pai foi praticamente uma vida atrás, e bem merecido. A vida é muito curta para tanto ódio, especialmente contra a sua própria família. Hermann limitou-se a olhar para Berengário antes de saudá-lo. Ele deixou para trás uma única palavra antes de descer do palco. A traição nunca pode ser perdoada. Berengário só pôde suspirar derrotado enquanto o jovem se afastava, mais furioso do que nunca. Ele não conseguiu encontrar falhas nas palavras de Hermann, afinal, ele usou o mesmo raciocínio para executar seu amigo Arnulf apenas algumas semanas antes. Depois de aceitar isso, ele voltou para sua lista de nomes antes de chamar a multidão. Sargento-Major Lachikten. Você pode dar um passo à frente, por favor? Um homem cujo rosto estava marcado por anos de guerra deu um passo à frente. Ele usava o uniforme de um membro do Jägerkorps. Ou seja, na maioria das vezes, ele foi implantado nas zonas de guerra mais aquecidas. Não era de admirar que ele tivesse um olhar tão grisalho em seu rosto. O homem deu um passo à frente e saudou Berengário antes de aguardar seu prêmio. Seu peito já estava cheio de medalhas que ele ganhara ao longo de anos de derramamento de sangue. No entanto, fazia um tempo desde que o Kaiser pessoalmente lhe deu uma medalha. Tanto que Lache realmente acreditava que Berengário havia se esquecido dele. Assim, foi uma surpresa quando o Kaiser enrolou uma cruz de comendador da Ordem de São Jorge no pescoço e o lembrou dos velhos tempos. Sargento-Major Lachikten, ou devo dizer Sargento-Major Lachgraf von Wickten. Eu me lembro de você. Você foi aquele homem que trouxe de volta um protótipo de arma para o campo de batalha depois de retornar à Itália de seus ferimentos. O primeiro rifle de agulha bem-sucedido de Ludwig. Eu certo. Cara, se não fosse por você, Ludwig teria esperado até o fim da guerra para me contar sobre sua mais nova invenção, e certamente teríamos sofrido muito nas trincheiras fora de Florença. Suas ações salvaram muitas vidas durante a última parte daquela guerra, e não pude recompensá-lo adequadamente até agora. Parece que você esteve ocupado ao longo dos anos. Ser promovido a sargento-mor do corpo de Jäger.
Essa é uma posição muito respeitável. Você é o primeiro oficial não comissionado a ganhar esta honra, e é graças aos seus esforços que agora ele está disponível para suboficiais. Você ganhou mais do que um título de nobreza. Apresento-vos a cruz do Comendador da Ordem de São Jorge. Deste dia em diante, seus descendentes serão condes. Não que a nobreza signifique o que significava uma década atrás. No entanto, você e sua família podem manter suas cabeças erguidas como membros da classe nobre daqui para frente. Lacha acenou com a cabeça em compreensão antes de apertar a mão do Kaiser. Ele estava sinceramente surpreso que Berengário se lembrasse de quem ele era, mas mesmo assim satisfeito. O sargento Mor foi o último homem a receber uma medalha durante a celebração do Dia da Vitória. O que viria a seguir era uma noite de festa e um torneio de artes marciais. Tirania de Aço capítulo 824 Quizone Enquanto Berengário estava realizando sua celebração do Dia da Vitória para o povo da Alemanha, Itami estava até o pescoço nas montanhas Taibeiken. Seu exército avançou além dos limites da metade sul da península com pouca dificuldade. Tendo derrotado o exército Joseon em Busan, Itami e seus soldados enfrentaram pouca resistência enquanto avançavam para o norte em direção à capital de Pyongyang, onde o rei Joseon se sentava desafiando a anexação japonesa de seu reino. Enquanto os remanescentes do exército Joseon tentaram em várias ocasiões emboscar Itami e suas forças, suas tentativas até agora falharam miseravelmente. Assim, a beleza albina tinha um sorriso presunçoso em seu rosto bonito enquanto cavalgava pelas montanhas da Coreia do Norte, como se ela mesma fosse completamente intocável. A jovem imperatriz do Japão estava completamente inconsciente de que os Ming haviam traído e foi para a Alemanha em uma tentativa desesperada de colocar as duas superpotências emergentes uma contra a outra. Por causa disso, ela não podia prever a emboscada em que ela e seu exército estavam entrando. Um jet comando alemão estava deitado de bruços em um cume em frente a Itami e seu exército. Ele estava a aproximadamente 300 metros de distância, mas estava vestido com um avental de camuflagem com farpas, com um capuz ghillie sobre seu padrão M35 Stahlhelm. Deitada na frente deste soldado estava sua metralhadora leve MG-27T, que foi apoiada em um bipé enquanto ele apontava para os soldados japoneses que estavam inadvertidamente entrando em uma emboscada. Ao seu lado estavam os membros de seu esquadrão, um dos quais tinha um rifle Sniper G-27 equipado com uma ótica ampliada 4x modelada após a ótica ZF-4 da Segunda Guerra Mundial, enquanto os outros tinham STG-27S que estavam equipados com era WW2ZF e G-42 1.5x ampliada ótico. Com a introdução dos mais novos sistemas de armas em seu exército, Berengar instituiu uma política de que cada atirador e atirador fosse equipado com uma ótica em sua arma. O atirador do esquadrão olhou através de sua mira e para o exército japonês que avançava com uma pitada de surpresa em seu rosto. Quando ouviu de seus superiores que sua unidade viajaria para o extremo leste para lutar contra um inimigo que estava quase no mesmo nível do Reich, ele não acreditou honestamente neles. No entanto, a evidência era tão clara quanto o dia. Ele rapidamente chamou os outros soldados de seu esquadrão enquanto esperavam o ataque. Você está vendo essa merda? Rifles de ação de ferrolho, artilharia de carga pela culatra, canhões giratórios e armas Schmidt. Onde diabos esses bastardos amarelos conseguiram essas armas? Até onde eu sei, o Kaiser não vendeu armas para o leste. Um dos fuzileiros do esquadrão olhou para baixo em sua ótica ampliada a 1,5x e mal conseguiu distinguir o que estava vendo. Ele também ficou surpreso ao expressar seu choque através do uso de jogos de palavras coloridos. Bem, eu estou mergulhado na merda. Esses macacos da selva realmente têm armas modernas. Não é de admirar que o Kaiser nos tenha enviado aqui para treinar a ralé local para lutar contra eles. Merda, parece-me que podemos realmente ter uma luta em nossas mãos, em vez do massacre de sempre. Ou então eu diria se esses filhos da puta não estivessem tão tolamente prestes a entrar em uma emboscada. A partir do momento em que Berengário recebeu a notícia de outro reencarnador tentando invadir a Coreia, ele despachou seus jadicomandos para a região. Eles chegaram pelo Mar de Boai, no nordeste da China, e atravessaram a fronteira para o reino de Joseon com carruagens, que estavam cheias de armas e munições com a única intenção de armar os camponeses de Joseon em uma força de guerrilha capaz. Com as garantias do príncipe Zuz e da dinastia Ming, Berengário não esperou a aprovação do imperador. Afinal, o tempo era essencial. Assim,
Ao longo do último mês, esses homens treinaram as aldeias do norte da Coreia para uma insurgência adequada. Agora que Itami e seu exército estavam pisando na metade norte da península pela primeira vez, eles estavam prestes a sentir a ferroada do aço alemão. Os de comandos continuaram a tagarelar enquanto esperavam sinal para atacar. Com certeza, enquanto as forças de Itami atravessavam as montanhas, uma explosão explodiu e a fumaça encheu o ar quando as milícias coreanas abriram fogo contra os invasores. Com este sinal, o suboficial encarregado da equipe de fogo deu a ordem de ataque. "Tudo bem, meninos, acendo-nos." Uma torrente de tiros automáticos se seguiu após o ataque inicial, quando milhares de soldados japoneses foram atacados da frente de suas linhas e do flanco direito. Itami foi jogada de seu cavalo no chão lamacento abaixo enquanto seu corcel cambaleava de medo ao ouvir a explosão à frente. A imperatriz japonesa ficou atordoada. Ela não sabia o que possivelmente poderia ter causado uma explosão tão explosiva. A mulher estava prestes a perguntar a seus subordinados se havia um mau funcionamento de uma arma quando ouviu o barulho de metralhadoras disparando contra seu exército. Uma bala passou pelo rosto de Itami e rasgou uma mecha de seu cabelo sujo quando o atirador alemão errou seu alvo. Como uma mulher que nunca foi enviada para um campo de batalha moderno em sua vida passada, ela literalmente se mijou de terror quando uma ameaça tão distante quase sem esforço tirou sua vida. A poderosa deusa da guerra do Japão quebrou ali mesmo quando caiu de joelhos e cobriu a cabeça com medo da morte. O franco-atirador alemão praguejou ao perceber que errou por pouco seu alvo, e rapidamente modificou sua mira para que sua mira estivesse diretamente no peito abundante de Itami, especificamente em seu coração. Quando ele apertou o gatilho, um dos soldados japoneses pulou na frente de sua imperatriz e a empurrou para fora do caminho quando a bala atravessou seu peito como se fosse uma faca cortando manteiga. A visão de seus homens sacrificando suas vidas por ela tirou Itami de seu choque, e ela rapidamente gritou ordens para os soldados próximos. "O inimigo está no cume. Forme fileiras e abra fogo." Ao dizer isso, os soldados japoneses carregaram bravamente suas armas e dispararam uma saraivada em direção ao local do esquadrão de fogo alemão. Embora seus tiros tenham falhado, foi o suficiente para provar que a localização do de comandos estava comprometida, fazendo com que o esquadrão de veteranos de batalha abandonasse sua posição em busca de outra área para atacar. Itami deu um suspiro pesado quando a pressão que ela estava enfrentando foi temporariamente aliviada. Agora tudo o que ela tinha que fazer era reunir suas forças para atacar quem estava na frente. Na linha de frente da batalha entre os soldados japoneses e a milícia, o exército japonês abriu fogo contra os rebeldes coreanos que se escondiam atrás de rochas. Após algumas breves trocas de tiros, os insurgentes camponeses romperam as fileiras e fugiram do local do ataque. Um mês de treinamento pode ser suficiente para ensinar alguém a atirar adequadamente, mas não foi suficiente para incutir a disciplina necessária para encarar o fogo de fuzil de um exército bem treinado. Assim, os insurgentes fugiram da cena do crime com a mesma rapidez com que fizeram o ataque. Embora os japoneses quisessem persegui-los, Itami os cancelou. Se não fosse pelo clarão do fuzil de precisão G27, ela nunca teria visto os de comandos. Ela não sabia quem era o inimigo, ou onde eles tinham conseguido um hardware tão avançado, mas ela podia fazer um palpite. Assim, ela reuniu suas forças para ela, e deu comando para a imprensa investigar a cena do ataque. "Não os persiga. Não sabemos quantos são, ou que armas eles usam. Eu quero saber quem estava enfrentando. Preciso de uma equipe para investigar os cadáveres dos homens que matamos enquanto o resto do você fica de vigia e mantém o perímetro." Apesar do combate ter durado menos de um minuto, quase 1000 soldados japoneses perderam a vida ou ficaram gravemente feridos. O volume avassalador de fogo automático, bem como a proximidade do exército em marcha, permitiram uma zona de matança literal que os de comandos, que ficavam em um cume acima da posição do inimigo, habilmente usaram. No final, o general Shiba se aproximou de Itami com uma expressão angustiada no rosto, antes de entregar 2 armas à jovem imperatriz e declarar suas descobertas. As 2 armas eram um velho fuzil G22 cujas marcações foram esfregadas e uma granada de pau. Embora Itami não pudesse rastrear diretamente os rifles de volta à Alemanha, devido às marcações esfregadas, ela poderia dizer pelo estilo das armas que elas eram de fato armas alemãs, ou pelo menos fabricadas por um reencarnador que tinha uma propensão ao armamento alemão.
Quando combinado com o fato de que ela já sabia que havia um reencarnado na Alemanha, Itami poderia facilmente supor que Berengar era o responsável por esse ataque. Assim, ela rapidamente interrogou Shiba para obter mais informações. Não há como essas armas de baixa qualidade terem um volume de fogo tão esmagador. Há algum cadáver do inimigo deixado para trás? Inicialmente, Shiba não sabia a que Itami estava se referindo, pois durante todo o breve conflito, ele supervisionou a defesa na linha de frente. Levou apenas um momento para o homem olhar ao redor para o grande volume de cadáveres ao lado da posição de Itami e rapidamente deduziu que este era um ataque em duas frentes. Eu não posso dizer sobre os homens que o atacaram, mas na frente eles parecem ser moradores locais, armados com essas armas. Onde e como eles poderiam obter armamentos tão avançados, eu não sei. Talvez o povo coreano tenha uma guerra a Deus próprio. Itami mordeu o lábio em frustração enquanto balançava a cabeça. Não havia reencarnação na Coreia. Se houvesse, o exército Joseon estaria armado com essas armas desde o início. Claramente, o alcance desse Kaiser Berengar von Kufstein estava muito além do que ela havia previsto inicialmente. Se fosse esse o caso, ela sabia que estava em uma longa e brutal campanha em sua tentativa de conquistar a península do Alcorão, algo para o qual não tinha tempo. Antes que ela pudesse informar seu general sobre suas descobertas, o homem farejou o ar e olhou ao redor confuso antes de fazer a pergunta em sua mente. Que cheiro é esse? Foi só agora que Itami percebeu que sua calcinha estava encharcada de mijo, fazendo-a corar de vergonha antes de negar a realidade em que se encontrava. Não sou eu, ok? Ao ver a jovem segurando sua saia para baixo, assim como suas bochechas avermelhadas, Shiba pôde adivinhar o que aconteceu e decidiu não falar mais sobre esse pequeno incidente. Em vez disso, ele se certificou de que o exército atendesse aos feridos antes de marchar mais para o norte na Cova dos Leões. Quanto aos JAG de comandos, eles enviaram um radiotelégrafo em seu dispositivo portátil para o navio de reconhecimento que se encontra no Mar de Boai informando a pátria do sucesso de sua primeira operação, antes de se reagrupar com os insurgentes e se preparar para o próximo ataque. Tirania de Aço Capítulo 825 Torneio do Dia da Vitória Parte Ele Berengar estava sentado em uma cabine VIP com vista para a praça da cidade de Kufstein. No centro da cidade havia um ringue de boxe, com um toldo acima dele, fornecendo proteção contra os elementos caso eles azedassem. Uma série de arquibancadas foram construídas ao redor do palco, permitindo que milhares de pessoas se sentassem. O resto poderia ficar de pé e testemunhar o evento. A participação foi gratuita, e o álcool foi servido sem nenhum custo. Por causa disso, o maior número possível de pessoas se amontoou no centro da cidade para testemunhar pessoalmente o evento espetacular. Enquanto as pessoas em todo o Reich festejavam e celebravam o primeiro dia da vitória, 2 lutadores se reuniram para a primeira luta do evento. Como veteranos do exército e homens que treinaram religiosamente nos últimos anos em artes marciais mistas, esses homens representavam seus estados individuais do Reich, enquanto hasteavam suas bandeiras locais. Um homem segurava a bandeira da Baviera, enquanto o outro segurava a bandeira da Áustria nas costas. O lutador bávaro se aproximou do ringue enquanto o tema do evento tocava ao fundo. Uma orquestra estava por perto e tocou uma música muito parecida com a que a maior promoção de MMA do Japão durante a vida passada de Berengário tinha. O caça bávaro tinha 195 centímetros e pesava 120 quilos. Ele era um homem monstruoso de puro músculo que treinou seu corpo e mente para lutar no ringue por fama e fortuna. Enquanto caminhava em direção ao palco, um locutor falou por meio de um microfone, que foi transmitido por todo o Reich. Ensnefen atualmente está invicto com um cartel profissional de 12 vitórias e 0 derrotas. Ele também é o atual campeão dos pesos pesados do Bavarian Fighting Championship, uma promoção patrocinada pelo estado localizada no Reino da Baviera. Ele foi escolhido para este torneio especificamente porque de seu tamanho e recorde. Se ele vencer o torneio do Dia da Vitória, você pode apostar que o verá no circuito nacional em breve. No momento em que Enz entrou no ringue, ele tirou a camisa e flexionou os músculos na tentativa de intimidar seu oponente, que estava saindo agora. O homem contra quem ele estava lutando era um lutador austríaco chamado Atman Sakoeber. Ele era significativamente menor que Enz, pois tinha 187 centímetros de altura e 90 quilos de peso. O locutor rapidamente começou a descrever o lutador e seu recorde para o povo do Império.
Artiman Sequeber está saindo. Você pode dizer só de olhar para ele que ele está claramente superado, pelo menos em termos de altura e peso. A maioria de vocês já deve saber disso, mas Artiman tem um histórico profissional de 21 vitórias e 3 derrotas. Ele é um dos principais candidatos ao título nacional no absoluto. Isso mesmo, Artiman sempre lutou contra caras maiores que ele, e esta noite não é exceção. Vamos ver se ele vai conseguir sair vitorioso contra o novo em ascensão. Depois de dizer isso, Artiman entrou no ringue e tirou a camisa. Era um homem atlético, com músculos muito maiores que os de Berengário. Se Berengário tinha o físico de um príncipe, então este homem tinha o de um lutador de elite. No entanto, em comparação com seu oponente, ele saiu como um pouco carente de estatura. Os dois homens se encararam no ringue enquanto o árbitro transmitia as regras para eles. No esporte de Kampf, que era como as artes marciais mistas eram chamadas neste mundo, havia apenas 3 regras: não morder, não arrancar os olhos e não atirar na virilha. Todo o resto era jogo justo. Os lutadores nem usavam luvas, mas usavam gás e esparadrapo. Simplificando, esta foi uma luta sem luvas até o fim. Depois de explicar os detalhes, os homens tocaram as mãos, antes de voltarem para seus respectivos cantos do ringue onde a luta começou. Hans estava sentado ao lado de seu pai, e contemplou a cena da luta com emoção nos olhos. Embora ele próprio tivesse treinado artes marciais, nunca tinha visto uma luta profissional pessoalmente, em grande parte porque sua mãe considerava o esporte também violento para um garoto de sua idade. No entanto, seu pai insistiu que o menino estivesse na frente e presente para o evento, então mesmo que Lindy não tivesse aparecido para testemunhar o torneio, Berengar e seu filho mais velho estavam ansiosos pela luta. Enquanto o pai e filho assistiam ao espetáculo juntos, eles testemunharam os dois lutadores se encontrando no centro do ringue. Artiman era o homem menor, e por causa disso, ele usou seu tape kick para manter seu oponente à distância. Tudo isso enquanto golpeava suas pernas com chutes rápidos como relâmpagos. Eames respondeu a esses chutes nas pernas tentando checá-los com a canela, mas Artiman era muito rápido, então decidiu optar por uma estratégia diferente. No momento seguinte, Artiman lançou uma combinação sólida, um jab, um cruzamento e um tape modificado que foi chamado de chute de macaco. Eames saiu habilmente do caminho dos socos, mas acabou comendo o chute. Apesar disso, ele avançou com uma enxurrada de golpes próprios. Um jab, um cruzamento e um gancho, antes de lançar um chute no corpo. A maioria dos quais foi magistralmente evitada por seu oponente e efetivamente combatida. Os dois homens trocavam golpes nos pés, nenhum dos quais tentava derrubar. Em última análise, Eames lançaria uma cotovelada no percute que errou, embora ele o seguisse com uma cotovelada para baixo que encontrou sua marca, onde rasgou a testa de seu oponente e derramou sangue no chão. A visão de que inflamou a multidão em uma sinfonia violenta. Eames não desperdiçou a cotovelada e rapidamente agarrou a cabeça de seu oponente com um aperto de prumo onde aqui procedeu a joelhada e cotovelada no homem contra as cordas. Apesar do ataque brutal que Artiman estava recebendo, ele não caiu e, em vez disso, deu um soco de pano no fígado de Eames, fazendo com que o homem estremecesse de dor enquanto caía lentamente para trás. Um tiro sólido deixou o gigante de joelhos. Quando o homem estava caindo para trás, Artiman agarrou sua cabeça e o levantou com força, onde jogou uma cotovelada na têmpora, seguida de 3 cabeçadas consecutivas. Eames, percebendo que estava em uma posição ruim, reuniu forças e tentou uma queda dupla. No entanto, Artiman magistralmente se esparramou e colocou seu oponente em uma chave de cabeça frontal, onde ele deu uma joelhada no crânio 3 vezes, antes que o homem maior caísse no chão, completamente inconsciente. Apesar desta derrota óbvia, Artiman procedeu ao arremesso de socos no crânio de seu oponente e conseguiu acertar 3 deles antes de ser puxado pelo árbitro, onde a luta foi oficialmente encerrada. A multidão rugiu com aplausos estrondosos. Embora a luta tenha sido breve, sendo apenas um round, os dois homens saíram correndo no início e agrediram seus oponentes com tudo o que tinham. Foi uma verdadeira demonstração do espírito guerreiro que o povo alemão tinha como sociedade marcial. Berengário tinha que admitir que, se um dos homens simplesmente jogasse o outro no chão e ficasse em cima deles por 25 minutos, ele teria saído da luta e trazido grande desonra aos participantes, algo que eles sentiram que finalmente mereceriam.
No esporte de artes marciais mistas, pelo menos em sua vida passada, havia muitos competidores que jogavam pelo seguro e usavam uma tática tão chata para tomar uma decisão sobre a vitória. Berengário estaria mentindo se dissesse que não odeia aquelas lutas, e aqueles lutadores que se tornaram campeões usando uma estratégia tão chata. O vencedor foi declarado para todos verem e, eventualmente, subiu para sua taxa após um nocaute tão brutal, onde sofreu sua primeira derrota como um homem. Apertando a mão do vencedor e abraçando brevemente, ao mesmo tempo parabenizando o homem por sua vitória e desejando-lhe boa sorte no restante do torneio. Na Alemanha de Berengário, não havia necessidade das travessuras do wrestling profissional de falar merda, desrespeito e falta de espírito esportivo. De fato, se um lutador agisse dessa forma, seria multado e possivelmente suspenso do combate. Esses homens eram guerreiros, não palhaços, e respeitavam a força, a honra e a integridade uns dos outros. Acima de tudo, depois que os dois homens ficaram lado a lado, eles saudaram Kaiser e prestaram seus respeitos ao homem. Para Kaiser e pátria. O grito de guerra foi imitado pela multidão quando a primeira luta da noite chegou ao fim. Hans contemplou a cena com um novo respeito por aqueles que lutaram por fama e fortuna. Talvez, um dia, ele também pudesse entrar no ringue. Ele olhou para seu pai, que se levantou de sua cadeira e saudou os homens que lutaram por sua diversão, e por toda a Alemanha, neste dia de celebração. Imaginando quando um dia ele também poderia ser tão amado pelo povo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Também siga o Instagram do canal. As votações para novas obras serão feitas lá. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.